Sejam todos muito bem-vindos ao Pode Parla, o nosso canal no qual se fala sobre entretenimento, saúde, e hoje nós vamos falar muito sobre bom humor nas organizações. A gente não pode esquecer nossas pessoas que sempre nos apoiam, nossos apoiadores, que é o SCAL, a Digitalis, ao Instituto Luciano Santos, ao Conception e, quiçá, no futuro breve, aos anestesiologistas reunidos, ao AR, ao famoso grupo AR, que amanhã, hoje tem presente. Oi? Amanhã está fechado. Amanhã está fechado. Sim, já conversei com o Roberto e já está só assinado. E parece que o doutor o Lisandro também vai fazer parte, né? Sim. Junto com a Unimed vai fazer parte. Vamos deixar por ele. Desde que quando ele participa, ele vai dar esse... Ele já vai trazer o resultado. Ele vai trazer, vai ser muito bom. Muito bem, hoje nós temos a ilustre presença do Dr. Luciano Santos, que ele é cirurgião bariátrico, faz parte do nosso grupo aqui, do nosso Pode Parla. Hoje, infelizmente, 3 colegas não estarão presentes, que é o Dr. Maurício Bizzi, Dr. Celso Adami e o Dr. Lisandro Pavan, mas nós teremos a grande figura, excelente pessoa, o Dr. Roberto, que é anestesista aqui da nossa cidade, que faz um trabalho belíssimo, e nós já falamos, né, Luciano, no outro episódio anterior, sobre todo o estresse, o que é o pré-operatório, como é que a gente trata o paciente, como é que o Roberto atende o paciente quando vai, deixar o ambiente muito mais tranquilo, o procedimento cirúrgico, mas agora a gente vem para a parte boa. Quando acabou a cirurgia, já se resolveu o problema, né? É isso aí. Agora só vem a parte boa, a parte das brincadeiras, que muita gente brinca e diz, vem cá, tio, vocês brincam muito no centro cirúrgico, volta e meia estão tirando fotos. Sim, quando acabou a cirurgia, acabou o estresse. A coronária já abriu de novo, ela estava fechada, estava causando problema. Mas passou o problema, agora vem a resenha. Não só a coronária, né? Aquilo também fecha, é verdade. Então, quando acaba, vem aquela tranquilidade. E uma das pessoas que mais nos deixa alegre, brinca conosco, é o Dr. Roberto. É verdade. Né? Quando a gente fala sobre brincadeira, a gente não pode esquecer nunca do nome Roberto. do Roberto. É um duplo ícone, né? O Roberto é um excelente anestesiologista, é um cara que faz o ambiente ficar mais leve. Eu gosto realmente, e a vida da gente é cheia de situações inusitadas, basta tu observar, né? E se tu tiver um pouco de bom humor, tu consegue captar muitas situações assim, né? Eu outro dia estava atendendo um pacientinho no consultório, muito, muito solícito e tal, né? E aí conversando com ele, e aí eu perguntei para ele, o senhor toma algum remédio? E ele me disse, se o senhor me receitar, eu tomo. Então são situações assim, né? Que a gente procura contar para os pacientes no transoperatório, assim, que às vezes diminui o estresse, né, no procedimento. Teve uma outra situação num colega que estava anestesiando uma senhora numa fratura de fêmur, e era uma paciente de insuficiência renal, né? E o colega perguntou para ela, como é que a senhora perdeu o rim? Ela disse, eu não perdi, ele só não funciona, doutor. Sim, né? Ele está aqui. Então são situações assim que do dia a dia assim que alegram a nossa vida, assim, sempre falando com muita responsabilidade, muito respeito ao paciente, mas descontraindo um pouco, né? Então acho que esse é o caminho durante o procedimento. É bom, né, Roberto? Cirúrgico anestésico. E às vezes a situação ela é inusitada. Nós fazemos perguntas e o paciente às vezes ele responde na interpretação dele. E como é bom nós termos a capacidade de dar continuidade à conversa, porque são situações do dia a dia, né? E eu já falei que nós devemos, inclusive, escrever sobre isso. Né? São crônicas do dia a dia e que nós não podemos nos furtar, porque isso alimenta a relação. Eu me recordo que eu fiz falando agora de brincadeira, numa entrevista que eu fiz com um paciente, né, um paciente obeso ali em pré-operatório, eu perguntei a ele, o senhor ingere álcool? Ele disse, não vou lhe negar, uma vez faltou cachaça numa pescaria e eu tomei. Olha que espetáculo. Então são os momentos assim de descontração da gente, né? A gente tem o estresse no procedimento e tal, mas tem essas histórias assim para contar, né? Outra vez eu estava atendendo também uma senhorinha bem, bem velhinha, que ia operar uma catarata, com 90 anos de idade. E aí eu conversando com ela, e aí, como é que tá a sua vida? Eu gosto de conversar com os velhinhos, assim, que tem muita história para contar. Como é que está a sua vida? Doutor, minha vida está muito triste. Meu marido morreu, meus filhos todos moram longe, eu quase não tenho amigos. Eu vou lhe confessar, doutor, eu só vivo porque eu não morro. Então, são histórias assim que a gente escuta e que
a gente comenta assim no intervalo de cirurgia e tal, né? Então tem os momentos de descontração, assim. Porque a gente consegue se alimentar, se retroalimentar, né? Um conta uma, outro conta outra, mas todo mundo utiliza o Dr. Roberto para dizer o seguinte: o Robertão me contou, porque quando o Roberto contou, dá credibilidade. E é real isso, viu, Roberto? Muitas vezes tu não está presente, só o Roberto me contou isso. Só imagina o Robertão aqui naquele movimento dele, assim, mas que baita bobagem. Porque esse é um chavão do Roberto. É um jargão, né? Sempre lembrando, obviamente, né, com muita responsabilidade, muito respeito, mas leve, né? Leve no conduzir o procedimento. Mas em todas as áreas, Roberto, existe isso. E vocês veem que todas as vezes que a gente brinca, não se fala o nome do paciente, né? Vamos deixar bem claro. Não se fala isso, é todo anonimato, né? É a mesma coisa quando a gente vai falar com o paciente. Eu adoro falar com a esposa do paciente, que aí tu descobre a verdade, né? Sim. Porque o homem sempre muda a história, é sempre diferente, mas tu fumas, é um que outro cigarro. Para de mentir, tia, é muito mais que uma carteira por dia, tia. Tá, mas e aí tu toma algum remédio? E às vezes, sempre ele tá com dor, tá sempre tomando remédio para dor de cabeça. Aí daqui a pouco ele fica assim, vem cá, eu não consigo falar mais nada, ela tá junto, por isso que é a melhor coisa. Eu faço isso no consultório. O paciente vem para fazer uma avaliação de investigação da infertilidade masculina, e aí tem alguma coisa, uma situação, tem que pedir alguns exames, e aí eu solicito, no retorno, tu já tragas a tua esposa. Por quê? Porque eu sei que ela vai fazer perguntas e muitas vezes, se ele vier só no consultório, ele vai perguntar uma que outra coisa, ela vai encher em casa cheio de pergunta para ele, vem cá, perguntasse isso. Não, perguntei, ela vai ter que vir outro dia para conversar comigo, então não adianta, então já vem junto, né? Então uma consulta eu já resolvo. E além disso, a primeira coisa que eu falo com eles quando eles chegam no retorno, olha, então teu marido falou isso, não é verdade isso aqui. Não, ele falou que faz exercício, que ele se cuida, que ele tá... Não, doutor, não é nada disso. Como é que tu mentiu isso pro médico? É verdade. E volta e meia isso acontece, é fantástico. A mulher, ela vai lá e chega e diz, não, é assim que funciona. Fábio pediu para não contar, mas eu vou contar porque merece. Aquela situação da esposa e o marido, o cara foi se queixar para ele, e ele disse, doutor, eu tô com um problemão aí, é um trauma que eu tenho, eu trouxe minha esposa junto, porque eu vou lhe confessar, eu tenho pênis do tamanho de uma criança de 1 ano. Ele, mas não te abate, isso acontece, né? Às vezes o pênis não desenvolve. A esposa diz, não, o senhor não está entendendo, é do tamanho da criança. Essas brincadeiras, elas são salutares, né? Eu sempre digo, é a melhor coisa do mundo, porque aí tu acaba todo aquele estresse da cirurgia, tu vai lá às vezes no estar, tomar um cafezinho, tomar uma água e tal, até para voltar a revigorar para o próximo procedimento cirúrgico, que queira ou não queira, é como eu sempre falo, né? O teu estresse vai lá 1000, é bom tu dar uma relaxada, para um pouquinho e tu vai de novo. É aquela coisa de jogador de futebol. Acabou o primeiro tempo, o que acontece no intervalo? Dá uma relaxada, dá uma tranquilidade, dá uma tranquilizada, ver o que está acontecendo. Apesar de que eu não compararia o nosso trabalho ao jogador de futebol. Né? Depois do que nós temos visto aí dessas finais aí de campeonato, né? Num jogo, todo mundo se soqueando e 23 expulsos, 22 jogando, 23 expulsos. E ganhando essa fortuna que eles ganham, né? Muitas vezes, não por nada, mas não tem um primeiro grau completo. Então, eu sinceramente eu não compararia o nosso trabalho a um jogador de futebol. Principalmente com esses exemplos que eles andam. Na verdade, quando eu falo isso, é a respeito da parada, né? Dá uma parada, dá uma relaxada e volta de novo. Até porque se a gente parar para realmente falar de futebol, tem que falar do co-irmão aqui que tem um juiz do lado, né? Então aí fica mais difícil de jogar bola assim. Mas independente disso, o bom é a brincadeira, né? Essa brincadeira é salutar, ela é fundamental, né? Para qualquer organização. A gente fala da medicina, mas em qualquer organização isso é fundamental. Sim. Né? Isso é fundamental. Respeito e a brincadeira. Eu tô numa fase da vida aqui, claro, já fazem 33 anos que eu tô formado, mas eu falando em brincadeiras e coisa, hoje eu tô numa fase da vida que eu não escolho a cirurgia, escolho o cirurgião, né? Que legal. Porque quando sai por isso que tu nunca anestesia pra mim, é isso? Anestesia. Porque eu acredito muito numa energia boa e tal, né? E tem cirurgiões assim que tornam os procedimentos difíceis ficarem mais fáceis, né? E tem o contrário, né? Às vezes tu pega uma cirurgia que teoricamente é uma barbada e aquilo não vai, sabe? É um estresse. E existem cirurgiões que pegam cirurgias extremamente complexas e aquilo flui naturalmente, né? A energia, né? A energia boa, né? Então isso é uma coisa que eu
nessa fase da vida que eu procuro isso, porque é bom para todo mundo, né? O troço flui, não tem estresse, né? E inclusive essas brincadeiras, pessoas de bom humor, né? que aceitam esse tipo de brincadeira, enfim, né? Sempre com respeito, enfim. Né? Ao acender das luzes, né, Roberto? Porque senão é um foco cirúrgico, uma concentração, uma luzinha para o anestesiologista, né? E aquele ambiente que está praticamente um trabalho solitário, por mais que eu esteja com um auxiliar, um instrumentador, né, uma enfermeira, e que tu esteja até acompanhado de um outro colega anestesiologista, né, que é muito bacana, mas é um trabalho, somos somente nós, né? São 4 paredes, um paciente ali, uma família lá fora esperando e sempre a melhor notícia. Isso aí. Então, é um trabalho de muita responsabilidade. Mas que no intervalo, né, entre uma cirurgia e outra... A gente descontrai, né? É preciso faz parte, né? É verdade. Mas, enfim, eu acho que não dá para levar tudo tão a sério, né? Levar a vida a sério demais atalha o caminho, né? Eu penso nisso, eu penso nessa energia, concordo plenamente contigo. E a energia vem até né, nós falávamos no episódio anterior sobre o paciente vir carregado, às vezes não de uma energia, né, mas muito medo, uma insegurança, angustiado, informações muitas vezes equivocadas. Exatamente. E às vezes ele não sabe se a doença que ele tem é pior ou mais relevante que o procedimento que ele vai realizar, né? Então, nós precisamos respeitar isso e entender. E outra coisa que eu acho importante é tu tem que ter uma válvula de escape, né? Nós médicos, né? Fábio, muito tempo, né, pratica esporte, né? E Luciano também, eu também gosto das minhas corridinhas, né? Tu tem uma válvula de escape que isso te faz bem, né? Faz bem para tua mente, faz bem pro teu humor, né? Conviver com pessoas diferentes, né? Que o meio médico às vezes fica muito viciado, sempre a mesma rotina, né? Então, tu fazer tua academia, tu dar tua corridinha, tu nadar, tu pedalar, né? E eu acho que isso é muito importante no nosso dia a dia, né? Eu, pelo menos, procuro sempre estar fazendo alguma coisa, né? E até recomendo para quem eventualmente esteja ou estudante de medicina ou coisa, já começar a pensar numa situação assim, porque senão é muito estresse, é desgastante, né? É desgastante. Isso é uma das coisas que eu falo lá no começo da faculdade. Como eu dou aula de anatomia, eu pego gurizada no começo. E aí eu falo para eles, olha, tens que ter tempo para estudar, sem dúvida nenhuma. Se tu não estudar, isso não chega a lugar nenhum. Até porque, no mínimo, 50% de tu seres médico é a tua formação. Os outros 50% é como tu atendes o paciente, né? É como é que tu lida com essa situação. Então não é só medicina, mas tu também tem que entender aquilo que o Luciano falou. Pega na mão, conversa, entenda, te coloca na situação. Veja como é que tu gostaria de ser tratado, como é que tu gostaria que teu pai fosse tratado, tua mãe, tua avó, tua tia, tua irmã, teu irmão. E isso é fundamental para a medicina, né? Mas, ao mesmo tempo, essa grande angústia que gera, porque vocês não pensam que fazer medicina é uma barbada, é estudar toda hora. O cara não para. Pergunta para o Luciano o que ele vai fazer hoje de noite, o que eu vou fazer hoje de noite. Tudo bem, hoje já é fim de semana, mas assim, normalmente a gente chega em casa e vai estudar, vai fazer alguma coisa, vai ler um artigo, surgiu uma coisa nova, até porque vocês perguntam para nós. É claro. O que surgiu? Eu ouvi falar em tal lugar isso aí, como é que funciona? A gente tem que estar estudando, não é de graça, a gente tem que estar sempre lendo, tem que estar sempre estudando. Então, todo dia nós lemos alguma coisa, faz parte do nosso dia a dia. E olha a angústia que é. Imagina um estudante de medicina que tudo é novo, é uma terminologia nova. Se ele não colocar dentro da sua rotina um horário para te desestressar, vai tocar bateria, vai correr, vai ouvir música, vai tocar guitarra, vai fazer alguma coisa, começa a ficar muito angustiado. E aí o grau de estresse vai se tornando muito elevado. Até porque num mundo totalmente informatizado, né, qualquer resposta que nós, como médicos ou como professores, qualquer resposta equivocada que nós damos, eles vão, se eles perceberem que está errado o que nós falamos, nós perdemos credibilidade, perdemos o paciente. Com certeza. E tu perde o fio guia dos teus acadêmicos, né? Então, informação constante, educação continuada e sempre procurar estar perto e passar maior nível de segurança. E falamos disso no episódio anterior, né? Qual é o melhor médico? Aquele que realmente se afeiçoa, que pega na mão, que coloca a doença do paciente no colo, ou aquele
que tem a resposta na ponta da língua e dizer, não, o senhor tem tal coisa, como se dá um diagnóstico, fosse simplesmente dizer assim, eureka, eu descobri o que tu tem um tumor maligno de tal coisa. Eu não gostaria de receber essa notícia, ou dessa forma. Então, eu penso que classificar o profissional hoje na qualidade, na competência, também passa por compaixão. Como é que eu gostaria de receber essa notícia? E o professor Camargo, que é o que o Fábio citou no episódio anterior, o professor Camargo, ele diz muito isso, né? E ele não diz, isso é ciência, que a frase que as pessoas mais gostam de ouvir até os 60 anos é eu te amo. Isso é uma enquete mundial. Qual é a frase que mais se gosta de ouvir? Eu te amo. Qual é a frase que as pessoas mais gostam de ouvir depois dos 60 anos? É benigno. É benigno. Tá? Na busca de um diagnóstico, as pessoas querem não ter a notícia de que tem um tumor maligno. E a questão toda é como é que tu dá esse retorno, como é que tu falas para o paciente. Isso faz toda a diferença. Mas faz toda a diferença. Como é que tu dizes, porque esse paciente, tanto maligno quanto benigno, o diagnóstico está aí. E tu tem que ser, é aquela piada, né? Aquela brincadeira que a gente fala. O camarada foi no urologista, o Galdério foi lá no urologista, estava indignado, fez um exame de sêmen, o espermograma deu 0, não apareceu nada no espermograma. Aí ele foi no urologista lá, no interior de Bagé, lá, chegou lá, vou falar com o urologista, olha, o que eu tenho aqui, doutor? Olha, infelizmente o senhor não tem espermatozoides. O senhor está infértil. O Galdério quebrou todo o consultório, destruiu o consultório, não deixou nada. Tinham 3 urologistas na cidade, né? Chegou no segundo, vamos lá, foi conversar lá com o urologista, olha, infelizmente o senhor não tem como ter filho, o senhor tem ausência de espermatozoides em casa hoje, nessa situação, o senhor não consegue ter filho. Quebrou o consultório do camarada. E no terceiro, toda a cidade ficou sabendo, esse cara vai no urologista, o Galdério vai lá, vamos ver se vai quebrar o consultório ou não. O Galdério foi lá, falou com o urologista, saiu todo contente lá, tio. Aí o pessoal foi perguntar, vem cá, o urologista, o que aconteceu? O que tu falaste pra ele? Eu falei, é verdade, como tu falaste? Eu falei, o cara não tinha porra nenhuma. Então, é tudo a maneira que tu colocas, né? Isso faz, claro que isso aqui é uma brincadeira, né? Mas assim, como tu colocas, como é que tu mostras pro paciente o que ele tem e o que ele não tem? Isso é ser médico. Isso eu falo pra gurizada na faculdade. Cara, fazer um diagnóstico tu não faz. É o mínimo, é o básico. Sim. Eu li o exame e pronto. Mas como é que eu falo isso pra ele? Como é que eu entendo? Como é que eu me coloco na situação? Te coloca lá, vai lá. Imagina o estudante de medicina que ele tem todo esse estresse porque ele tem que entender isso. Isso muitas vezes ele aprende, claro que vem de casa, vem de berço, sim, vem daquele olhar que os pais faziam com eles, como é que ele vê a vida, como é que vê a sociedade. Mas não só isso aí muitas vezes tu tens que falar, afinal de contas o óbvio tem que ser falado para ele, para o aluno de medicina, né? Então como é que tu falas isso para ele? Ele tem que entender, ele tem que aprender isso e além disso tem que aprender a respeitar o paciente, ele vai respeitar, mas é importante falar isso para ele e ele tem que saber a medicina. Imagina o estresse que esse cara tá. É uma angústia muito grande, né? Então isso é uma situação muito complicada, que a gente, queira ou não queira, com o passar do tempo a gente vai entendendo e a gente se coloca no lugar e a gente tenta ajudar o paciente, né? Mas imagina um aluno de medicina, é muito mais complicado. Né? Mas é bacana também receber um paciente no consultório, cada um falando da sua especialidade, que diz, são situações, como dizia eu não me lembro, mas é um piadista, são situações venéricas. Doutor, eu tô... Paulinho, exatamente, Paulinho Gogó. São situações genéricas. E, doutor, é o seguinte, eu vim aqui porque eu tentei um tratamento para perder peso. E eu faz uns 2 meses que eu já tentei tratamento por conta, eu mesmo consegui dar um jeito lá e comecei a me aplicar umas coisinhas aí. E eu vim aqui no senhor porque até agora eu consegui perder R$1.200. É verdade. Mas eu acho agora, falando, a gente está falando na medicina no Brasil, eu ainda acho que a gente tem eu tenho amigos assim que foram morar fora, né? E eu acho que ainda aqui no Brasil a gente consegue ter uma relação médico-paciente. Mas isso faz toda a diferença, né? Na verdade. Por isso que tem um monte de gente de fora que vem para cá consultar conosco, né? É verdade. Porque nós podemos brincar. Tem acesso a essa proximidade. Eu quero ir com o Dr. Fábio, eu quero o Dr. Zeus negativo. Tu vai passar primeiro no generalista e tal. Entendeu? Se a pessoa não ter essa. Então, eu acho que ainda no Brasil, né, apesar de todas as... Fazer medicina fora do Brasil, eu sou bem honesto com vocês e com todo mundo, é muito fácil. Por quê? Por que eu falo que é fácil? Porque nós estudamos.
Nós sabemos, o grau de conhecimento lá de fora é o mesmo que o nosso aqui. Só que nós temos uma coisa diferente deles. Nós entendemos o paciente. Nós simplesmente não dizemos, olha, a sua chance de fazer isso é tal, sua porcentagem é tal, sua escolha é isso, é isso. O que o senhor prefere? Não é assim que a gente fala. A gente pode falar a mesma coisa de uma outra maneira. E essa é a diferença do brasileiro. Pai, eu tô com dor. Eu tô cansado de ter pacientes que foram para os Estados Unidos ou foram para Londres com cólica renal, começa cólica renal. O cara fica 2 dias numa emergência, não dão nem um Tilenol, não deu nada pro cara. Depois de 2 dias, interno o paciente, vão fazer de tudo. Mesma coisa nos Estados Unidos. Recentemente eu tinha um paciente que é meu amigo pessoal, que ele mora na Flórida, e ele começou com uma dor em cólica. Aí ele me ligou. Fábio, o que eu faço? Vai fazer tal coisa. Tudo que eles falavam lá acontecia um turno depois daquilo que eu falei para ele que ia acontecer. Imagina o cara com cólica renal. E o cara com cólica, não, agora eu vou fazer ultrassom, vou fazer isso, vão te medicar. Não, fizeram um ultrassom, vão fazer amanhã o ultrassom. Não, pera um pouquinho. Aqui a gente agiliza tudo. É muito mais rápido, ou a gente tenta agilizar. Às vezes o Sistema Único de Saúde, infelizmente, não se consegue. Mas o Sistema Único de Saúde do Rio Grande do Sul é excelente. Não dá para comparar com vários outros estados, infelizmente, da federação. O nosso Sistema Único de Saúde é excelente. O Luciano não falou que acabou de falar para nós que ele atende também ali no Pompeia, paciente do Sistema Único de Saúde? Sim. Ou o Luciano é diferente lá do que do consultório? Não é o mesmo Luciano. É verdade. Né? O Roberto na anestesia, os pacientes do SUS, sim. No Hospital Geral, E tem alguma diferença? Nada, não tem. nenhuma. Então, assim, isso é importante a população saber que nós somos médicos únicos. Nós atendemos igual para igual. Às vezes, a condição que nos é imposta, infelizmente, não é a mesma que eu consigo de uma outra maneira. Sim, mas o profissional médico é o mesmo. Conduta Então, mesmo. a conduta, então chegar e dizer, olha, aquele médico foi ruim. Não, o médico atende da mesma maneira. Isso não existe. O que acontece é, às vezes, não tem a condição. Eu posso fazer uma cirurgia robótica em tal lugar aqui, eu não consigo fazer. Eu uso tal equipamento lá, o Luciano vai usar um equipamento lá para cirurgia de obesidade mórbida que, infelizmente, no Sistema Único de Saúde não está disponível. Ou uma droga ali que o Roberto vai fazer. Agora, o profissional, a qualidade, a integridade do profissional é a mesma. Né? Isso é importante para a população saber que é assim que funciona, né? São coisas que começam em casa, né? Esse é um orgulho que eu tenho. Se o paciente tentar ligar hoje para marcar uma consulta comigo, ele dizer que ele é particular ou que ele tem um convênio que, inclusive, aqueles que pagam menos, não há diferenciação. Ele não vai conseguir encaixar uma consulta porque ele é um paciente particular. Porque, no meu princípio, todos são iguais. Inclusive, até hoje, eu não sei quanto o paciente paga por uma cirurgia. Eu tenho alguém muito competente para ir lá conversar, discutir. Sim. Até penso que as pessoas não têm a capacidade de pagar da mesma forma. Né? Claro. Um empresário, né? Uma pessoa que percebe mensalmente um valor muito diferente, e alguém que é assalariado não tem a capacidade de poder, e vai ter que fazer aquele pagamento em longo prazo. Da forma que eu atendo, eu olho para a pessoa, eu não olho se ela está devendo, se ela pagou, se ela não pagou, porque essa é a medicina que eu ainda acredito. Né? Então, essa é a percepção, nós falávamos sobre isso. A entrega do serviço, ela não pode depender do quanto a pessoa te paga, né? O quanto tu significa ou ela significa para ti. É um ser humano, é uma vida. Né? Ninguém gostaria de estar doente sentado à nossa frente. Todo mundo gostaria de estar na praia, praticando esporte, bem, feliz. Né? E falo isso sobre obesidade. Obesidade é muito isso, viu, Roberto? Sim. E as pessoas veem assim com sinal de fracasso. Né? E aí não é diferente da infertilidade, né? Autoestima. Autoestima. Eles acreditam que disfunção erétil é a mesma coisa que infertilidade. Não, pera um pouquinho, então quer dizer que eu vou ficar com alguma impotência sexual? Não, são situações totalmente diferentes. A notícia da infertilidade ou a notícia de ter um câncer, talvez, para quem está recebendo a notícia, pode ser com a mesma conotação, né? E não há diferente da obesidade. E tu dizer para o paciente que ele tem uma doença, ele não tem um defeito, né? Porque o diabetes não está estampado, né? Não está escrito, né? Hipertensão, enfim. Epidemia, e o paciente obeso é um paciente que ele traz, né, uma figura diferente. Ele tem, né, um tamanho de roupa, um tamanho de corpo diferente. Sim. Então isso vai afastando, isso preconceitua ele da sociedade. Quando ele se sente abraçado, acolhido, e principalmente quando ele vai lá fazer o pré-anestésico, há uma preocupação maior ainda com as doenças que vêm associadas à obesidade. Então isso é muito bonito. É um complemento de trabalho. Claro. Traz uma ideia de respeito.
Mas nem tudo também é tão sério, né? A gente começou a falar sério de novo. Nós não trouxemos o Dr. Roberto aqui, que é um exímio anestesiologista, para falar somente sério. Roberto, conta para nós aí o dia a dia não precisa também ser dentro do bloco, fora do bloco, porque as pessoas... Tu é uma para-raio para receber piada e passar de um para outro, né? Pois é, como é que os caras chegam para ti? Vem cá, tio, vou te contar uma piada, porque aí de lá tu multiplica, né? Tu lança ele é replicador. E vai lá, é um povo, vai fazendo para todo mundo e ao menos tu começa a dar risada. Uma das vantagens de ser anestesiologista é que a gente convive com muita gente, né? Eu tenho um grande amigo meu que ele é radiologista e ele faz ecografia. Ele diz, Roberto, eu adoro te ver porque eu fico trancado aqui nesse quarto fazendo ecografia o dia inteiro. Eu não sei o que passa lá fora, né? Então, a gente, como circula em todos os blocos da cidade, tu acaba encontrando várias pessoas, né? E aí tu acaba captando essas coisas, né? E meu pai é um cara muito espirituoso, né? Meu pai, que eu tenho um carinho muito grande, vai fazer 92 anos agora em julho, né? E graças a Deus tá bem, tá com um cognitivo bom, né? E agora até eu tenho ido pouco lá visitar eles, né? Eles moram longe daqui, mas ele sempre, quando eu vou lá, ele conta alguma coisa, né? E até uma das últimas que ele me contou, tava dando uma retrospectiva na TV do Usain Bolt, né, quando ele comemorou a quebra do recorde de 100 metros rasos, né, e aí eu disse, porque o cara é rápido, né, pai, 9 segundos e 8 para completar 100 metros, e o pai me disse, rápido é o cara que filma ele, que corre de costas, assim, né, então tem uma genética na história, assim, né, enfim, mas eu acho que a vida é assim, a vida é cheia de situações inusitadas, basta tu prestar atenção, né, se tu prestar atenção, assim, tu vai captar várias situações engraçadas o cara inteligente é o cara que ele olha e vê algo que todo mundo se deu conta, mas não absorveu, não entendeu a situação, né? Sim. Esse é o cara, o cientista, o que ele faz? Ele olha lá, vamos parar para pensar o Newton. Caiu uma maçã em cima dele, ele disse, tem uma coisa aqui, por que caiu na minha cabeça? Da onde que surgiu? Esse é um cara inteligente. E esse é o cara que muitas vezes vira um piadista, ao natural. Claro. Porque ele viu uma situação verdadeira do cotidiano de todo mundo. Por isso que a gente dá risada, né? Sim. Porque é algo do cotidiano. Sim. Que aí a gente tá com, pera um pouquinho, isso acontece. E a gente começa a dar risada porque ninguém falou dessa maneira. Sim. Algo que todo mundo se deu conta. Ou a capacidade de perceber aquilo com outro olhar. Com outro olhar, exatamente. Um olhar mais lúdico, talvez, ou até mais Teve engraçado. Outro lugar, eu fiz meus 3 anos de anestesia lá na Universidade Federal de Santa Maria e depois fiquei 1 ano no Hospital Militar. Né? O Luciano também ficou em Bagé, né, Luciano? Sim, Bagé. O Fábio, não sei se chegasse a prestar lá. Não, eu fugi. Tu fugiste, Mas enfim, eu fiquei 1 ano no Hospital da Guarnição, lá em Santa Maria, e eles contavam uma história que existe uma situação que é uma situação de guerra, né, que eles montam um esquema para tratar os feridos, né, e tava um tenente médico junto com um soldadinho no meio dos feridos, fazendo uma triagem para ver quem que dava para levar para o hospital e quem não tinha mais o que fazer, né? E aí o médico olhava, esse aqui tá morto, esse aqui vamos levar, aquele ali tá morto, esse vamos levar, aquele lá tá morto. E aí esse último disse, eu não tô morto não. E o soldadinho, cala a boca, rapaz, tu quer saber mais que o doutor? Então são situações assim engraçadas, né? Dentro do... Né? Você me contava lá no Hospital Militar em Santa Maria. Eu tenho muitas saudades lá do Hospital da Guarnição. E infelizmente, né, muita gente morria mesmo, né, nessas batalhas, e principalmente quem faz o exército, né, eles levam isso muito a sério, mas sempre por trás da seriedade, né, além do fronte, sempre existe alguma coisa, né, sempre tem alguma coisa além. Corneta, sempre existe, não adianta, né, sempre alguma coisa, que infelizmente parece que agora virou brincar com as pessoas, virou bullying, virou um problema, e muitas vezes não é. Claro que quando é abusivo, ninguém questiona, né? Claro. Agora, brincadeira, salutar e tal, faz parte da brincadeira, faz parte do cotidiano, não tem um porquê deixar a vida mais leve. Ninguém, né? É levar a vida mais leve, né? Todos nós devemos brincar. Eu tenho certeza que todo mundo brinca com as situações, né? Eu sempre me lembro, eu estava morando em São Paulo e eu fui com meu irmão e tinha que comprar armação para o óculos dele e tal, e eu cheguei lá na menina lá da ótica, ela disse, eu preciso comprar uma armadura. Ela ficou me olhando assim, só armadura precisa comprar. E aí meu irmão me olhou assim, disse, Fábio, disse, não, armação e tal.
Tudo bem, deixei quieto. Aí eu vim visitar meu pai e minha mãe, e meu pai jantando e tal. Eu disse, quer dizer que então tu vai na óptica comprar armadura. E ele começa a rir, ou seja, já se espalhou o negócio. E aí já fica aquela corneta, né? Agora eu vou na óptica comprar armadura. Onde é que compra armadura? Ninguém sabe. Não existe para vender, né? Mas ali o Fábio ia contar. Fábio tem uma história bacana do urologista que recém tinha se mudado para o prédio, ele montou um consultório novo ali, enfim. Aí tinha o seu Alcides, que era o porteiro. O seu Alcides era o cara que recolhia os lixos, na época dos prédios ainda, que não tinha serviço para tudo que é coisa. E aí eu faço que nem o Roberto. Aí o doutor Fábio se mudou, recém tinha se mudado ali para o prédio e o seu Alcides recolhendo lixo. E agora a tecnologia permite que não precisa usar uma luva inteira para fazer um toque retal para ver o tamanho da próstata. É só uma dedeirinha, calça a dedeira, faz o exame, enfim. E o seu Alcides fez um comentário no outro dia, diz, olha, o doutor novo que chegou aí, vou te dizer, tem um pintinho muito pequeno, mas o que transa é uma loucura. Tem uma história parecida, falando de urologista também, que o cara tinha ejaculação precoce, né? E aí procurou um colega do Dr. Fábio, disse, eu começo a transar e pai, termina, minha mulher fica puta da cara comigo. Aí diz, vou tentar uma psicoterapia, ela não vai com muita sede ao pote, tu. Pensa alguma coisa diferente, volta daqui uns dias, voltou, doutor, eu penso nos troços mais absurdos e não adianta. Então vou fazer o seguinte, quando tu estiver bem excitado, eu vou te dar uma pomadinha de xilocaína que tu passa uma camadinha assim, no pênis ali, que vai diminuir a sensibilidade e tu vai conseguir levar a transa mais adiante. No dia seguinte, doutor, no passar a pomada eu já me liquidei. Muito boa. Não deu tempo de passar a pomadinha. Sem passar aquele geladinho ali. Só pra descontrair um pouquinho. E vocês veem como essa parte da sexualidade ela é motivo de brincadeira, né? Porque volta e meia a gente brinca sobre isso, né? E é impressionante como as pessoas levam muito a sério, que nem tamanho do pênis, né? É impressionante, todo mundo acha que o tamanho do pênis é a coisa mais importante numa relação. Não estou dizendo que não é importante, tu tem um pênis, micropênis, fica difícil, né? Mas eu considero micropênis pênis de 3, 4 centímetros. Né? Ou seja, é a partir dali, de 4 centímetros ou menos, que eu vou ter alguma situação problemática devido ao micropênis. Então, assim, a sexualidade sempre fica uma coisa, porque o homem leva muito em consideração isso aí, né? É aquela coisa, o casal brigou. Aí o que o homem pensa? Bom, tudo bem, deixa que de noite eu dou um trato. E o que ela pensa? Se esse cara vier me encher o saco de noite, que já vai levar uma paulada. É impressionante, são visões diferentes, né? Completamente visões diferentes. Como o homem pensa sobre sexualidade e a mulher pensa de outra maneira, né? O homem pensa estatisticamente 21 vezes por dia em sexo. Mais do que se alimentar. Mas o que é pensar em sexo? Não é transar. Pensar em sexo, achei aquela menina bonita. Ou então, o homossexual, achei aquele rapaz bonito. Usa da sexualidade. Exatamente, não é relação sexual. Mas vocês veem como mais é a mesma coisa para evitar câncer de próstata. Hoje se sabe que para não ter, ou para diminuir, vamos deixar bem claro, a tendência a ter câncer de próstata, a pessoa tem que ejacular de 19 a 21 vezes por mês. Certamente eu tenho câncer de próstata, né? Porque isso aí eu não consigo nunca. Mas 19 a 20, você não está pensando. Ele está calculando quantas vezes ele vai. Que tu me deu uma olhada, ele me deu uma olhada no fundo do olho falando de pênis de 4 centímetros. Tu não tá falando comigo, né? Não que seja um problema. Falar isso, não sei se é estatística ou não, se tu sabe, uma coisa que é frequente de todo homem com pênis grande tomar no café da manhã, tu sabe? Não. Sabe ou não sabe? Não sei. Eu sei. Eu realmente tenho pequeno, então essa é a situação. Né? Tô brincando. Olha, pior que ele foi meu paciente, então eu sei exatamente como é que eu sou. Então se der algum problema, eu vou sair falando, dependendo de como é que for o bullying comigo. Sou e vou lá ainda pra segunda opinião. Né? Não, e agora tem o Paulinho também. Antes faltava o Biz. O Paulinho. Não, o Biz falta. Sim. Tô louco pra examinar o Biz. Sim. Mas assim, o Celso já fiz a vasectomia do Celso, do Lisandro, tu já te examinei. Sim. Já me reproduziu. Falta do Biz. Mas eu não entendi essa do Paulinho no grupo agora do Podpah, fica aqui. O Paulinho, ele foi semana passada e ele quer ir de novo essa semana. Eu não sei se ficou alguma dúvida para ele. Na verdade, eu tentei ensinar o autoexame para ele. Eu disse, olha, é assim que tu faz. Ele não entendeu muito bem.
E aí ele vai começar a ter explicações melhores sobre o autoexame. Aliás, eu pedi para falar até contigo a respeito do autoexame, que de repente podia ensinar um pouco melhor. Não, o que eu geralmente peço pro Fábio, porque assim, não é que eu tenha insegurança, mas eu geralmente digo, Fábio, não seria legal tu fazer com os 2 dedos para pegar uma segunda opinião já na mesma hora? Mas esses dias teve um paciente que chegou para mim e me reclamou da aliança, né? Doutor, da próxima vez, o senhor, por favor, tira a aliança. Eu disse, não é aliança, é o relógio. É boa, né? Essas histórias de briga de casal, né? Tem história que o casal, ele com 90 e ela com 88 chega no médico, né? E ela puta da cara, né? Vocês estão bravos por quê, né? Não, o senhor acredita, doutor, que esse traste tem uma ereção por ano? E ele disse, sim, doutor, e ela ainda quer que eu use com ela, né? Como é que foi aquela que contou no intervalo aqui, Robertão? Quanto tempo são casados? 25 anos. São felizes? Muito felizes. E lua de mel foram passar onde? Fomos para o Japão. Foi bonito? Foi ótimo. E agora 25. 25 eu estou voltando para o Japão, vou buscar ela agora. Essas histórias aí. Muito boa. E o Roberto, enquanto ele baixa a cabeça, ele está pensando numa próxima, né? Eu estava falando sobre sono REM, né? Porque a cada 40, 50 minutos, todo mundo que dorme vai ter o sono REM, vai ter ereção peniana, taquicardia, vai ter movimento rápido dos olhos, isso é o sono REM, vai ter um pouco de ereção dos pelos e também ereção peniana. E o paciente falando comigo e tal, eu disse, não conseguia dormir direito e tal. Eu disse, olha, eu não me acordo geralmente com ereção, minha testosterona tá baixa e tal. Aí eu expliquei sobre o sono REM e disse, pois é, dá pra gente programar, porque é a hora que eu vou pedir pra minha esposa, vamos rápido, porque senão não vai dar mais. Eu vou acordar. Ela fica olhando, aconteceu, pronto, é agora. Segura. Muito boa. Coisa boa, gente. Pois muito bem, eu acho que era isso aí. Eu só queria uma coisa, só para finalizar, é algo que eu acho bastante interessante. Infelizmente, eu realmente até hoje eu não entendo por que não ganhou o Prêmio Nobel de Medicina quem foi a primeira pessoa que fez, ou que descobriu, ou que descreveu, melhor dizendo, a anestesia. Porque eu acho que a grande invenção de todos os tempos é a anestesia. Pelo amor de Deus, fazer um procedimento cirúrgico do Luciano, meu, do Lisandro, sem anestesia, pelo amor de Deus, o pessoal tomava absinto, antigamente, amordaçava, botava uma faixa na boca, o cara meio que dormia, grogueava, 3, 4, 5 pessoas pegando em cada lugar e fazia a cirurgia. Tu imagina hoje... da flecha. Lembra que era o primeiro curarizante, era o remédio da flecha? Lançavam curare nos animais. Exatamente. O índio caçava. 1846. Eu até vou dar uma revisada, de repente, no próximo programa. Eu não lembro quem foi o Nobel de Medicina naquele ano. Mas quem descobriu a anestesiologia, lembra? Que tu contou para nós. Sim, foi o Thomas William Morton, né? Que era cirurgião dentista. Era dentista. Um tumor de pescoço. E... Não sei. Porque é algo... Não sei se na época já tinha o Prêmio Nobel. Né? Não sei, porque é algo assim, se a gente para pensar, né? Eu acho que é a grande descoberta, pelo amor de Deus, fazer o procedimento cirúrgico indolor, sem dor. Tu poderes fazer, deixar o cirurgião tranquilo, porque o que as pessoas não entendem também, né? Que a anestesia não causa só um efeito bom pro paciente, pro cirurgião também. Eu fico muito tranquilo. Eu não tô naquele estresse, o paciente tá com dor, não tá com dor e tal. Eu fico tranquilo, eu posso me focar no meu trabalho, no desenvolvimento melhor do meu trabalho. Né? A anestesia faz isso conosco, né, Luciano? Sim. Deixa a gente tranquilo porque sabe que está sendo bem cuidado. Sabe que tem uma história bacana, Roberto, eu não sei se confere com a verdade ou não, acho que um casal se conheceu numa festa, enfim, e acabou rolando, foram para um local determinado lá, seguro, e rolou, né? E aconteceu, o rally rola ali, e lá pelas tantas ele disse para ela, tu deve ser professora, né? E ela disse, nossa, como é que tu sabe? O teu jeito delicado de agir, de falar, português correto, né, uma delicadeza no toque, enfim, marcou. E ela disse, eu não ia te dizer, mas eu acho que tu é anestesista, não é anestesista? Mas como é que tu foi descobrir que eu sou anestesista? Diz ela, não, é porque eu senti só a primeira picadinha, depois não senti mais nada. Muito boa. Tem essas aí de anestesista, Roberto? Ele está buscando, tem 1.800 e poucas agora na cabeça, ele não consegue largar uma. Mas que tem, né?
É isso que o Fábio está falando. Existe uma outra parte da anestesiologia que trata as dores crônicas, né? Que também é uma área muito importante da medicina, né? Tanto a dor crônica benigna, né? Quanto a dor crônica maligna, né? E porque o paciente, enfim, o paciente que tem lá o seu câncer, que é um paciente terminal, assim, o mínimo que tu precisa é tu dar um conforto para ele no final, né? E tem gente que faz isso muito bem, né? Existe uma outra área da anestesiologia que trata a dor crônica, né? Isso que a gente está falando são pós-operatórios, né? Paciente que o Dr. Luciano Perot, o Dr. Fábio, né? Cirurgias grandes, né? Torácicas, fígado, enfim. Mas a dor crônica é uma outra área de atuação, assim, importante da anestesiologia, né? Sim. Só quem tem dor, né? Que nós estamos falando da libido, né? O libido é um troço, é um dos impulsos mais primitivos que tem, né? Por mais oligofrênico que seja o ser, ele tem libido, né? Sim, e a fome aumenta a libido, a pobreza aumenta a libido, mas a dor, o cara com dor ele não transa. Tu pode botar uma mulher linda na tua frente, rebolando, o cara com cólica renal, dá um buscopanzinho aqui, não vai. Tu tá entendendo? Sim. Então, tu tirar a dor do ser humano é um troço fantástico, né? Aquilo que a gente estava falando no início do podcast, né? Isso, e é bem assim, né? Da véspera de Natal, eu tive cólica renal. Aí, pelas 11 da manhã, eu comecei com uma dor lombar, estacionei o carro ficou com a Leonora, ela foi andar e disse, eu não acredito que vai me dar cólica renal agora, na véspera de Natal, eu tenho que arrumar todas as coisas em casa, veio toda a família da minha esposa também. Tá bom, melhorei, me enxumbei de remédio, foi passando uma hora, depois passou. Disse, beleza, deixa que amanhã eu vou ver isso aqui e tal, tá tudo sob controle. Às 7h da noite volta. Aí eu vou deitar, tomo remédio, aí minha esposa, o que tá fazendo deitado aí? Me ajuda. Eu tô com cólica, eu não consigo nem respirar direito. Mas porcaria, hoje, agora tu vai ter cólica, eu vou te matar. Mas já tá me matando essa dor aqui, não precisa me matar mais. Não precisa. A dor ela te desgasta, ela te tira do centro. Tira a libido, né? Tira a libido é uma das poucas coisas, né? Então, a dor tira a fome, a dor te descondiciona, né? Então vocês veem como é importante a anestesia, né? Imagina uma dor crônica. É uma dor de uma metástase óssea. E a anestesia, não no sentido literário, nada mais do que um processo de analgesia profunda, né? É tu tirar a dor momentaneamente daquele paciente. Porque as medicações continuam depois, né? Claro. A anestesia, ela acaba, né? A analgesia acaba, né? Tirar a dor acaba, e depois os medicamentos devem, de forma muito, muito inteligente, te manter sem dor. É verdade. Né? É por isso a tecnologia hoje, né? Em termos de equipamentos, de poder calcular, inclusive, a dose ideal para aquele paciente, para trazer mais segurança. Eu me recordo que tu contava isso, né? Que há muitos anos, em cidades do interior, que o médico, o cirurgião, muitas vezes, fazia o procedimento anestesiológico e operava. Ia lá, se escovava e operava o mesmo paciente. E botava um esparadrapinho com uma folha de gaze para ver monitorizar, é verdade. O paciente abanava na respiração. Que estava respirando, né? Sim, é complicado, né, Roberto? Então, mas assim, para resumir, então, hoje, assim, eu acho que é um combo, né? O paciente hoje ele vem muito bem avaliado, né, por vocês, né? Investigado, né, com exames pré-operatórios, avaliação cardio, exame de laboratório. Vem fazer uma avaliação pré-anestésica, né, que a gente avalia as condições clínicas do paciente, medicações que ele toma, eventualmente drogas que tem que parar, drogas que tem que manter, eventuais alergias, né? Então o paciente chega pronto para fazer o procedimento, né? Isso, e claro, em cirurgias eletivas, né? As urgências aí cai por terra, né? Então tá muito seguro fazer um procedimento cirúrgico anestésico, né? Acho que é isso que eu queria passar assim para... E dentro desse contexto todo, sempre tornando leve o procedimento, né? Sem muito estresse, sem muita gritaria. Primeiro que não adianta, né? Com muito respeito ao paciente, com todo o relacionamento bom com as pessoas. Eu sempre digo pro meu filho que faz medicina, te dá bem com todo mundo, nunca vai te custar, nunca vai ser ruim.
te relaciona bem, o dia que tu precisar de ajuda, vai ter alguém para te ajudar. Trata bem as pessoas, tu nunca sai perdendo nada. Exatamente. Né? Então esse é o recado. Mas isso é berço, né? Isso é berço. Infelizmente a gente na faculdade às vezes não consegue ensinar isso aí, né? É berço. Porque os pais ensinam, né? A faculdade dá, o título ele te dá a capacidade de dar continuidade àquilo que tu aprendeu na tua família. Né? A tua capacidade de ir ao encontro do outro, né? E te encontrar nele mesmo. Né? E na verdade é isso que nós fazemos. Tu entrega ao outro o que tu gostaria de receber. Então o conforto, a atenção, o carinho, o toque, a preocupação. Isso eu não tenho dúvida, eu concordo contigo já no episódio anterior. Esse é o diferencial do médico. Tecnologia está à disposição, hoje todo mundo opera muito parecido, né? A tecnologia da robótica, enfim, os equipamentos anestesiológicos, eles aproximam muito o profissional na tecnologia, mas no relacionamento não tem. Ainda é o toque, é o olho no olho, é entender, é calçar o chinelo do outro por um tempo e pensar, puxa, como ele deve estar sofrendo. E o meu momento agora, por mais triste que nós estejamos, nós temos tristeza também, né? Nós choramos, nós temos tristeza, decepções, frustrações, mas naquele momento a dor mais importante é a dele. O sofrimento maior é dele. Então entender a vulnerabilidade, ele está ali susceptível. O que nós fizermos, se bem ou mal, ele não vai estar percebendo. Né? Então, enquanto ele dorme, enquanto ele está ali, muitas vezes, sem saber nem onde ele está, nós precisamos, com a graça de Deus, eu acredito muito nisso, né? E é por isso que nós estamos aqui, trabalharmos de uma forma muito conjunta para entregar aquilo que de melhor nós temos. Concordo contigo. E isso é caráter, isso é ética, isso é aquilo que a gente aprende não só na faculdade, mas principalmente em casa, né? Eu sempre falo, o que tu aprendes em casa, tu vai colocar lá fora, né? Tudo aquilo que tem aquele embasamento. Um filho não vai ficar longe daquilo que ele viu os pais fazendo. Sim. Ele vai ter que ver assim. E a medicina é onde tem a coisa mais pura que existe, é a essência da pessoa, né? Então tu imaginas que eu sempre digo, o paciente te entrega. Ele chega para ti e diz, tu resolve, eu sou teu. Na medicina reprodutiva, eu vou fazer uma captação de óvulo, fazer um estímulo ovariano para fazer uma fertilização ou uma cirurgia de reversão de vasectomia, ele diz, Fábio, dá o teu melhor. Eu sou teu, eu tô aqui para tu resolveres o meu problema. E cabe a mim dar o meu melhor. Claro. Eu tenho que dar meu melhor. É aquilo que a gente falou do Camargo no outro episódio, eu acredito. Não, dá o teu melhor. Não tem esse negócio, mais ou menos 80%. Não. Tu tem que dar 110%. Tu tem que ser Rafael Nadal. Tu tem que ser Max Verstappen. Tá lá atrás e de repente avança e quase ganha o título. Não ganhou porque faltou uma prova. Se tem mais uma prova, ele ganhava o título. Sim. Né? Então assim, não tem isso aí. E isso a gente faz. A gente entende o paciente e a gente tem que entender que ele está se situando. Ele está entregando o bem maior dele, que é ele para ti. Ele está se entregando para ti. Então cabe ao anestesista, cabe ao Roberto chegar aqui. Eu vou fazer com que tu não sinta nada. Cabe ao Luciano dizer, não, eu vou fazer essa cirurgia aqui como se fosse fazer na minha esposa, no meu filho. Cabe a mim fazer a mesma coisa. E só assim a gente vai conseguir fazer com que o paciente tenha o melhor resultado. E isso é fundamental. Isso é fundamental. Mas sem esquecer do bom humor. Sem esquecer do bom humor, porque isso é muito bacana. Isso é bacana. Quando o paciente chega no consultório e diz, pai, eu cheguei aqui, eu estava nervoso, eu tô leve no consultório. Claro. Poxa vida, eu cheguei com um problemaço aqui, de repente tu conversa de uma maneira como tu tá falando comigo como se fosse meu irmão. Tu desmistifica, né? Tirar aquela mística de ir ao médico é algo ruim. Né? O médico ele está lá para tirar a tua dor, para resolver teu problema, para fazer o diagnóstico, para investigar. Ele está para te ajudar. Sim. Né? Esse é o negócio, e essa é a nossa função. Né? Sim. Pessoal, infelizmente a gente tem que acabar, tem bastante tempo, a gente ficou conversando um montão aqui, foi um prazer, né, Luciano, estar aqui conversando com o Dr. Roberto. Prazer enorme também estar aqui, muito obrigado pelo convite, Dr. Fábio, Dr. Luciano. Pode Parla agradece, meus grandes amigos, excelentes profissionais e que a vida permita que a gente continue muitos anos juntos ainda. Aí. Aproveitando do jargão também, Roberto, que é teu, foi uma hemorragia de satisfação ter aqui no nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Sensacional, muito obrigado. E pessoal, continue nos seguindo. Se vocês gostaram do conteúdo, por favor, deem um joinha no nosso conteúdo aqui no nosso YouTube. Mas se não gostaram, deem um joinha também, né? Porque aí, pelo menos... ao menos facilita para nós e tal, porque aí a gente pode trazer uns caras bons que nem o Roberto, senão fica difícil para nós, né, Pô, o passe do Roberto não é assim, tia. Pessoal, não é assim conseguir um homem desse gabarito, dessa qualidade, para vir falar conosco. Se você soubesse o dia, a hora que nós estamos gravando aqui para poder ter o Dr. Roberto conosco,
Queridos, privilégio, pessoal. Muito obrigado. Obrigado a todos. Prazer meu. Nos vemos. Um grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau.